Para quem perguntou sobre o que é a live é sobre passaporte sanitário, mais precisamente sobre a decisão fabulosa proferida pelo TRF, no TRF. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, deputado. Boa noite, deputada. Como vão? Prazer falar com vocês, com quem está aí nos assistindo. Obrigada, doutor Prazer. Paulo. Que alegria recebê-lo aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Eu sou meio assim, meio brucutu nesse negócio de live Somos pelo dois. Instagram. Somos dois, então. Vamos lá, estou à disposição. Maravilha. Bem, Prazer primeiro, então, conhecê-lo. eu gostaria de parabenizá-lo por mais essa vitória, não é a primeira. O doutor Paulo vem sendo muito atuante na defesa das nossas liberdades, lutando de forma justa e trabalhando, como não poderia ser diferente, a partir da verdade, compromissado com a verdade. Isso tem faltado no debate, nos debates que estão acontecendo, principalmente desde 2020, com a chegada desse maldito vírus ao nosso país. A verdade, ela foi excluída, né? Excluída da mídia, excluída de muitas postagens, excluída dos telejornais, enfim, da imprensa, como eu já falei. Mas, independentemente do que muitas pessoas, e de forma lamentável, têm feito contra a verdade, é preciso que nós continuemos lutando e acreditando que vale a pena ser verdadeiro, que vale a pena ser justo, íntegro, transparente, e mesmo rotulados, porque estão nos rotulando para tentar nos silenciar, estão nos cancelando muitas vezes, porque criar rótulos é mais fácil. Isso faz com que você não tenha que participar de um debate franco, né, de um debate aberto, para que os outros possam ser convencidos da razoabilidade dos seus argumentos. Então, é muito mais fácil você rotular e, usando da força, do prestígio, do poder que muitos possuem, fazer com que tua voz não chegue onde deveria, né? Na verdade, é a teoria da espiral do silêncio, também ela em curso nesse momento. Mas, graças ao nosso bom Deus, nós permanecemos de pé e continuamos dentro das nossas possibilidades, e o Senhor, de forma muito particular, continua fazendo muito pelo Brasil. Então, parabéns, parabéns também a Cris, minha irmã, por essa luta, né, tão difícil, mas tão digna e tão necessária nesse momento. Meu querido, a gente está junto, né? A gente está junto pela liberdade do povo, em prol do bem comum, é por isso que a gente está aqui, né? Então, é uma alegria, doutor Paulo, tê-lo aqui conosco nessa live, só para também esclarecer o pessoal. Hoje é uma live especial, eu reputo, pelo menos, uma live bastante especial, em que a gente vai partilhar um pouco desse arcabouço jurídico, né? Que o doutor Paulo é douto no assunto, inclusive, sobre passaporte sanitário. Em especial, a gente vai falar sobre a decisão que foi proferida justamente no âmbito do TRF e que culminou na vitória, né? O doutor Paulo, ele é signatário, ele é autor do mandado de segurança, tá? Que foi impetrado justamente, que culminou nessa vitória, que com certeza todos aqui já devem ter tido conhecimento, foi amplamente divulgado, pelo menos nas nossas redes, talvez não tanto, né, na grande imprensa, né? Que a grande imprensa noticiou o quê? A sentença, né? Porque, só para esclarecer, eu estava falando isso na live que a gente abriu, mas infelizmente o Instagram derrubou, por isso que a gente teve que abrir nova live aqui no canal do Márcio. Mas veja, só para também esclarecer, depois passar imediatamente a palavra para o doutor Paulo. Para esclarecer a todos, o que aconteceu foi, o Colégio Pedro II, né? Uma menina, ela foi impedida de ingressar no colégio justamente porque ela não tinha comprovante vacinal. A gente está nessa luta há muito tempo, a gente sabe a gravidade do momento que nós estamos atravessando, né? A verdade é que há assim, está sendo solapado, todos os nossos direitos fundamentais, eles estão sendo solapados, né? As liberdades individuais, enfim, a liberdade de ir e vir, liberdade de locomoção, está tudo isso absolutamente caindo por terra quando existe, né, essa exigência do passaporte sanitário, que não tem qualquer respaldo, nem jurídico, nem científico, né? O passaporte sanitário é inócuo, como o Márcio sempre gosta de mencionar, e é verdade, é algo inócuo, é absolutamente imoral, inconstitucional, não tem razão de existir, né? Até porque o vírus, ele, de fato,
apesar da pessoa estar vacinada, o que acontece? A pessoa continua contraindo, transmitindo o vírus. Então, qual é a razão de ser? Não tem. Né? Algo ilógico, algo irracional. Então, a gente tem travado essa luta há muito tempo. E aí, essa menina, né, que nós tomamos conhecimento, a mãe da criança, ela impetrou um habeas corpus para que a menina tivesse seu direito resguardado, preservado. Ela é uma menina, salvo engano, de 11 anos. Né? E o que aconteceu foi que culminou numa sentença. A sentença proferida pela juíza foi, assim, com todas as vênias, um disparate. Né? Eu e o doutor Paulo, a gente conversando, inclusive, a gente viu quantos ilícitos que estão contidos ali naquela sentença. Depois, acredito que o doutor Paulo vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas, pelo menos, assim, abuso de autoridade está ali contido, o artigo 30 da Lei de Abuso de Autoridade, né? O constrangimento legal que ela tentou provocar na medida em que ela tivesse determinado que o próprio Conselho Tutelar fosse oficiado. O que ela espera com isso? Né? Como se fosse um caso, assim, mal comparando um bode expiatório para valer para vários, né? Um exemplo ruim para que valesse para vários, para que várias crianças pudessem ser vítimas disso. Enfim, então, um caso caótico, né? E aí, essa sentença, graças ao bom Deus, né, com o doutor Paulo impetrando o mandado de segurança, o que aconteceu foi que ela foi suspensa. A decisão, né, o efeito dela, por assim dizer, foi suspenso. E aí, culminou naquela decisão maravilhosa, né, que foi proferida ali no âmbito do TRF. E agora passa a palavra, depois de passar esse breve histórico aqui para vocês, agora passa a palavra aí para o nosso grande doutor Paulo, que tem feito assim, um trabalho brilhante em prol das nossas liberdades. Por favor, doutor Paulo, fica à vontade. Obrigado, Cris, se assim posso chamar dessa forma, e deputado Márcio Alberto. Primeiro porque eu não fiz nada além do que eu jurei quando eu fui me tornar advogado, nada mais. Ou seja, respeito à Constituição, respeito às leis, à dignidade e aos direitos humanos. Então, eu tenho pautado o meu trabalho nesse sentido. E, acima de tudo, defender a liberdade, que eu acho que, até como diz o nosso presidente, a liberdade é tão importante quanto a vida, né? Porque sem liberdade a gente não pode nem sequer viver, respirar, porque o Estado, ele tem ali a sua força para poder... E a gente está vivendo um estado de exceção, infelizmente, onde liberdades e garantias individuais estão sendo violadas, violentadas, estupradas. Eu até digo que o STF estupra a Constituição 24 horas por dia. Hoje tivemos aí mais uma decisão aí na questão do Disque 100. Mais uma vez a rede, mais uma vez aquele senador que eu me recuso a pronunciar o nome. Então, assim, Cris, eu só estou exercendo a minha profissão com dignidade, né? Primeiro que eu não tenho medo, não sou covarde. Eu acho que, como dizia Sobral Pinto, a advocacia não é para covardes, mas 99% da nossa classe é habitada por covardes, por pessoas que não têm um mínimo de senso e respeito ao próximo, o respeito à própria vida humana. Então, assim, eu tenho feito, o que eu tenho feito é justamente nesse sentido. E o que eu fiz nesse caso foi tão somente aplicar o direito que eu entendo que é o direito, um respeito à Constituição Federal, um respeito à dignidade da pessoa humana, um respeito ao direito de educação, um direito de locomoção, que é um direito sagrado. Ele só pode ser suprimido em tempo de guerra. Será que nós estamos vivendo uma guerra? Estado de sítio, estado de defesa? Não. Nós estamos vivendo uma democracia, mas quando se lê democracia, leia-se sistema. Então, desse caso aí especificamente, é algo assim, é algo escabroso, e a mídia não diz nada, e até hoje o Globo entrou em contato comigo para poder me entrevistar a família. Eu falei, não, a família não vai ser entrevistada porque eles não vão falar nada. Se tiver que perguntar, pergunte para mim. E aí eu falei, tá, o senhor pode dar uma entrevista? Sim, por escrito. Mande as perguntas que eu respondo. Por quê? Porque eu não confio. Eu sou jornalista também. Eu sou radialista, jornalista e advogado. Então eu sei muito bem como é que a mídia trata hoje a notícia e como ela distorce. Então, por não confiar, até alertei. Falei, olha, eu posso falar, mas não distorça, tá? Para o bom andamento aí, para não acontecer nada com vocês. Não é uma ameaça, é só um alerta. Então, especificamente sobre esse caso, foi algo assim que eu nunca imaginei também na minha vida de ver, porque tem tanta coisa aí que eu estou dizendo. Acho que essa é a frase mais
é a mais usada, a mais utilizada por mim nos últimos dias. Eu nunca imaginei na minha vida presenciar algo assim. Tem um caso lá em Recife de um paciente que teve o tratamento de câncer interrompido porque ele não tem dose de vacina. E aí, nesse caso especificamente da menor, da criança, ela foi constrangida, essa sentença constrangeu a família. O que é pior, Cris e deputado Márcio, eles não colocaram o processo em segredo. Envolve direito de incapaz. Direito de incapaz. E quando tem menor de idade, o processo tem que correr em segredo de justiça. É o que está no artigo 189 do Código de Processo Civil. Porque os atos do Poder Judiciário têm que ser públicos. Mas existem exceções. Uma das exceções é quando se trata de direito de criança e adolescente. E isso não foi observado ou não foi colocado. E o que é mais grave, eu tenho fortes indícios que houve vazamento da decisão diretamente do gabinete da 26ª Vara. Porque a decisão saiu às 18h11 e às 19h49 tinha 2 portais já que tinham publicado a sentença, inclusive com trechos. Então, como é que iam descobrir que a mãe de uma criança ia impetrar um habeas corpus na 26ª Vara? Como é que conseguiriam entender se não houver vazamento? Isso é crime. 154 do Código Penal. Então, isso vai ser investigado. E outra falha também que teve dessa sentença, além dessa que foi gravíssima, foi que o Ministério Público não foi intimado para pronunciar. Isso é tão grave quanto... Isso aí chama-se nulidade absoluta de todos os atos. Todo processo. Todos. Tem que retornar o processo até o momento de fazer a intimação do Ministério Público. Gente, artigo 279, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. É nula a decisão. Nula. E qual foi o prejuízo demonstrado aí? O indeferimento da inicial do habeas corpus. E ainda o constrangimento que essa mãe e essa criança, o pai, a irmã, sofreram com o vazamento dessa decisão, as inúmeras. Chamaram de negacionista, falou que tinha que perder a guarda mesmo, que tinha que ir para a cadeia, que tinha que ser isso, que é assassino, até isso. Então, assim, olha só a gravidade da situação. E aí, de posse de tudo isso, eu recebi um pedido de socorro da família no sábado. E aí, no domingo, eu impetrei esse mandado de segurança, porque eu não entrei no mérito do mandado de segurança. Eu não entrei no mérito, não entrei em nada. Eu apenas entrei na questão processual. Eu falei, senhor desembargador, essa sentença ela é nula, primeiro, porque ela não obedeceu o rito processual. Segundo, porque a juíza, em vez de procurar e aplicar o direito, como está lá no seu código de ética da magistratura, ela simplesmente deu a opinião dela. Processo judicial não é para colher a opinião de juiz, não. Processo judicial tem uma frase que é assim, mostre-me o direito que eu o darei. Mostre-me os fatos que eu lhe darei o direito. Agora, a petição, apesar de simples e não ter sido feita por advogado, foi a própria mãe quem fez, ficou basicamente enxuta, perfeita, para poder ser concedido o habeas corpus. Porque a escola está praticando o ato de constrangimento ao exigir passaporte vacinal. Toda a escola que fizer isso está incorrendo em crime. Artigo 146 do Código Penal. Isso é muito grave, por quê? Porque as pessoas precisam denunciar essas escolas, os gestores, os CPFs de quem está fazendo isso. Enquanto não houver isso, vai acontecer isso que nós estamos vendo. Mais e mais pais sendo coagidos, sendo ameaçados, constrangidos a levar os seus filhos para tomarem um experimento vacinal que não tem ampla divulgação da segurança, da eficácia e das contraindicações.
Você quer ver um detalhe que eu duvido que muita gente não saiba? A vacina da Pfizer, ela contém açúcar. Então, quem é que sabe aí que ela contém açúcar? Está na bula. E ela não pode, inclusive lá tem a recomendação para ter muito cuidado para quem é diabético. Agora, como é que vai uma escola impor uma vacinação obrigatória, indireta, para falar, se você não vacinar, você não entra? E aí, ela vai assumir a responsabilidade de acontecer algum evento? Não quer nem saber. Isso é puramente, Cris e Márcio, controle social. Então foi justamente nesse aspecto que eu trabalhei esse mandado de segurança, e eu digo para você que eu trabalhei com o coração apertado, porque o sofrimento que essa família teve, a humilhação, a criança sofrendo abalo psicológico por conta de imaginar que não vai poder ir para a escola, que ela estará sendo discriminada. Gente, isso sinceramente, foi o suprassumo do absurdo. Suprassumo. Então, aí, felizmente, o desembargador entendeu e concedeu o habeas corpus que tinha sido negada a petição lá, ele concedeu de ofício. Ele fez praticamente uma conversão do mandado de segurança para um habeas corpus de ofício. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que lutar muito pelos direitos, porque não dá para ficar vendo esses esquizofrênicos gestores, esses psicopatas que estão aí fazendo a nossa população sofrer. E contra isso, não adianta, não vão me calar, não. Eles já estão aí utilizando a OAB para me perseguir, mas Deus é mais. É importante que o senhor é extremamente técnico, né? Então, assim, se eles quiserem te perseguir, eles vão ter que... o que já estão fazendo, infelizmente, né? Em grande medida, parece que revogando tacitamente. Não tem que mudar a lei. Até a Constituição, mas, verdade seja dita, a gente já está presenciando esse desmonte do direito e da própria medicina, como eu tenho reforçado até diante do que a gente tem visto, né? Esse próprio dissenso. As pessoas tentam colocar, né, aquela roupagem de, não, há um consenso científico em relação a Vax, eu vou chamar de Vax pro Instagram não derrubar a gente de novo, né? Vou ter que falar aqui em dialetos, né? Para que a gente tente burlar aqui o algoritmo. Mas, enfim, fato eles tentam colocar dessa forma, há um consenso científico. Gente, não há consenso. A gente tem diversos médicos que, com todo estudo, com todo embasamento, né? Inclusive, óbvio, científico, demonstram que as consequências elas são imprevisíveis. A gente está diante de consequências que são imprevisíveis, podem ser danos irreparáveis, e quer dizer, a gente não pode falar sobre isso porque senão a gente é calado, cerceado, silenciado, né? E aí a mídia faz o quê? Produz uma histeria coletiva, as pessoas se tornam reféns pelo medo, e com o medo, cada vez mais, a gente vai se tornando prisioneiro do Estado. Então, é um momento muito grave, né, Márcio? É isso aí, Cris. Eu até gostaria de partilhar também isso com o doutor Paulo, porque nós temos percebido esse avanço da arbitrariedade em nosso país. Enquanto vários países estão recuando dessas decisões, parece que o Brasil está se sentindo, ou melhor, deixa eu ser mais específico, o Brasil não, mas algumas pessoas no Brasil, poderosas, estão se sentindo no direito de avançar mais ainda com essas ilegalidades, com essas arbitrariedades. Hoje mesmo, uma cidade no Canadá, se eu não me engano, recuou também e está suspendendo várias restrições, dentre as quais o passaporte sanitário. Mas eu aproveito o ensejo, aproveito esse momento importante, e eu sei que a imprensa gosta de distorcer os fatos. Eles estão acompanhando essa live porque também entraram em contato comigo e eu me recusei a falar com eles, mas é preciso que nós compreendamos que, desgraçadamente, desde o início, o combate à Covid-19 no nosso país ele foi politizado. O que está em causa nesse momento não pelo menos não em primeiro lugar, e não para essas pessoas que politizaram, a salvação das vidas. Não é isso.
Mas o que está em curso é, por meio do caos, eles voltarem ao poder. A esquerda sempre fez isso e está novamente fazendo nesta situação, se utilizando do medo, se utilizando do pânico. Todos nós sabemos que a Covid-19 precisa ser durissimamente combatida. Ninguém nega isso. Ninguém aqui nega que deve estar sendo muito doloroso para as pessoas que perderam algum ente querido em decorrência da Covid-19. Ninguém nega isso. Isso é ponto pacífico entre nós, mas ao mesmo tempo que nós temos consciência desses fatos, é preciso afirmar, mais uma vez, e quantas forem necessárias, que esse combate a este vírus precisa ser feita de maneira intensa, firme, mas inteligente. Também, tendo como único interesse o pleno restabelecimento das pessoas que, por acaso, contraírem o vírus, como também evitar de forma inteligente, científica e legal que as pessoas possam contraí-lo, se assim for possível, se é que é possível fazer isso. Né? E está aí a Ômicron, mesmo essa nova variante, para nos provar que é muito difícil controlar, que as pessoas não peguem este vírus, por causa da sua disseminação e etc., por causa do seu altíssimo contágio, e por aí vai. Agora, o que é inaceitável é que não permitam que o debate ocorra também. Além da politização, que o debate não aconteça. Nós temos diversos questionamentos, não é mesmo, doutor Paulo, não é mesmo, Cris, no que diz respeito às vacinas. Mas eu não fui fazer nenhuma lei proibindo as pessoas de se vacinarem. O doutor Paulo não ingressou na justiça obrigando as pessoas a não se vacinarem. Ninguém viu isso da nossa parte. O que nós estamos querendo é que as pessoas tenham a liberdade, tenham as informações corretas e possam discernir se quererão ou não se vacinar. É bem simples. Tem uma frase que não sai da minha cabeça ultimamente. Se há risco, deve haver escolha. Se existe risco, deve haver a opção de escolha. Hoje mesmo, por exemplo, já vou passar a palavra para vocês, mas hoje eu vi apenas alguns pequenos trechos, se eu não me engano, foi um simpósio sobre passaporte sanitário no Senado Federal. Tá? Enquanto os defensores do passaporte e da segregação vacinal usavam e abusavam de uma fácil e rasteira retórica e de figuras de linguagem, né, bem precárias, as pessoas, os especialistas que eram contrários ao passaporte, traziam fatos, traziam dados, traziam estudos. Então, eu faço votos que vocês até possam ver, assistir, porque já está disponível o simpósio que aconteceu hoje, que peguem a fala, e foi muito boa ali, da deputada Janaína Pascoal. Ela falou dentro da área do direito, foi muito, muito boa a fala dela, contra o passaporte sanitário. Vocês peguem a palestra, ou melhor, a fala do doutor José Nasser, doutor José Augusto Nasser, da doutora Roberta Lacerda e de tantos outros que passaram por ali. Vocês vão ver que ali é a ciência, quando eles falam. Porque o verdadeiro cientista, ele não tem medo do diálogo, ele não tem medo da discussão, ele não tem medo do embate, ele não quer silenciar ninguém. Ele quer ouvir as posições contrárias, porque ele se aproxima desses casos com humildade, ainda mais diante de casos complexos como este. Se aproxima com humildade, então eu preciso ouvir a todos. Mas isso não está acontecendo, isso não aconteceu desde o início. E a cada dia, nós estamos vendo atropelo atrás de atropelo. O doutor Paulo
mal acabou de ganhar mais este caso, porque ele já coleciona algumas vitórias importantes, eu tenho certeza que deve ter uns 10 casos aí semelhantes e de diversas partes do Brasil. Então, é preciso que nós nos deixemos conduzir também pelo bom senso e nos questionemos por que isso. A Cris acabou de falar. Bom, se a Cris gosta de repetir isso, né? A Cris diz, quem deve proteger as pessoas não são aquelas que se vacinaram, mas a vacina. É a vacina que deve proteger, e não o vacinado. E isso ou faz não sentido. Vacinado, né? Né? Quem deve proteger é a vacina. Tem um exemplo muito interessante que hoje foi falado até na reunião que nós tivemos antes, Cris. É onde que estão, por exemplo, as pessoas que foram vacinadas de sarampo. Estão lotando os hospitais? Não estão lotando. Onde estão aquelas pessoas que foram vacinadas, sei lá, contra a meningite? Elas estão lotando os hospitais? Não estão lotando. Mas nós sabemos que em alguns lugares, quem está lotando as internações, por exemplo, como no Distrito Federal, são pessoas que possuem 1, 2 ou 3 doses da vacina. Aí nós ficamos felizes com isso? Não! Nós não ficamos felizes. Mas é um dado concreto para aqueles que estão duvidando dos nossos argumentos. O que nós queremos é um povo brasileiro saudável. Mas nesse momento de Covid, que também seja um povo conhecedor dos fatos, da verdade, dos interesses que estão agindo no subterrâneo, aquelas mãos poderosas, né? As mãos invisíveis, os donos do mundo, o controle social, como já foi falado pelo Dr. Paulo. É preciso que as pessoas tenham conhecimento. Se depois que elas tiverem conhecimento de tudo isso, mesmo assim, elas quiserem se vacinar, o problema é delas. Eu não vou tentar colocar nenhuma camisa de força nesses cidadãos. Eu não vou fazer a mesma coisa que estão querendo fazer comigo e com tantos outros. Esse nosso direito precisa ser respeitado. É isso, Cris. Excelente, Márcio. Eu quero passar aqui de volta a palavra para o doutor, inclusive fazendo uma provocação no bom sentido, né? Bem, em relação à decisão, né, que foi proferida, reiterando aqui para quem chegou agora, a gente está falando sobre o mandado de segurança que o doutor é autor, né? No caso, ele foi signatário do mandado de segurança impetrado e que ensejou, que culminou na vitória no TRF, ou seja, lá a decisão foi no sentido contrário daquela sentença horrível daquela juíza que tinha indeferido, ou melhor, tinha julgado e extinto o processo sem resolução de mérito no caso da mãe que impetrou habeas corpus, né, da menina em favor da menina do Pedro II, tá? Então, só para rememorar aqui o caso para quem chegou agora. Mas eu queria, doutor, que o senhor falasse o seguinte, bom, é claro que muitas pessoas que estão aqui, naturalmente, devem estar pensando, maravilha, a decisão, né, foi proferida, vitória, legal. Então, a menina, graças ao bom Deus, ela vai ter seu direito preservado, resguardado. Mas há outras crianças, há outras pessoas, há outros pais, há outras mães, enfim, que estão passando por situações análogas. Então, o que fazer? E aí, até já fazendo essa provocação, a gente chegou a fazer um modelo de habeas corpus, né? Que a gente vai disponibilizar no nosso, não só no nosso Instagram, mas assim, no nosso Telegram também, tá? Para quem quiser impetrar, para que tenha também seu direito resguardado. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, doutor, sobre isso. Cris, eu acho o seguinte, se a gente não for atrás do nosso direito, ele não vem até a gente, não. Não fica esperando que o Estado vai te devolver o seu direito que ele está puxando aí, e ele está nitidamente utilizando essa pandemia para fazer controle social. Isso já ficou muito claro. Passaporte vacinal é controle e é hipocrisia. Você quer ver um dado hipócrito? Vou lá. Governo do Distrito Federal, desde o dia 1º de fevereiro, está disponibilizando os dados do esquema vacinal dos óbitos. Tá? Eu acabei de baixar aqui no site do GDF
o boletim 682 de hoje. 16 óbitos notificados. 12 com segunda dose e 4 com terceira dose. De 16. Então, 12 mais 4 é 16. Quantos não vacinados? 0. Nenhum. 100% dos óbitos notificados na data de hoje, esses óbitos ocorreram aí há alguns dias, aí eles vêm sendo somados, aí chega hoje é notificado. 16 óbitos, 16 vacinados, 100% vacinados. Qual a idade, pessoal? Vamos ver se tem alguma criança aqui. A idade. 50 é a idade mínima. E 80 a mais foi o que mais teve óbito. Então, assim, não teve ninguém abaixo de 50 anos que foi a óbito por Covid. Então, e vocês sabem qual foi a maior causa de mortes? Problemas cardíacos. E depois tromboembólicos. Trombose, AVC, aliás, eu estou nos dois aí, cardiopáticos e tromboembólicos. Trombose, AVC, mal súbito, parada cardíaca, problema de coração. Então, problemas cardíacos. Então, para vocês verem a hipocrisia que é esse passaporte vacinal. E eu queria só perguntar uma coisa. Quantos milhões de estudantes nós temos aí no Rio de Janeiro? 1 milhão? 800 mil? Tá, vamos imaginar 1 milhão. Se 1% ou 0,5% desse 1 milhão, desses pais, impetrarem um habeas corpus, não precisa de advogado. O habeas corpus é um remédio constitucional que qualquer cidadão, até num papel de pão, ele pode fazer um habeas corpus. Até no papel higiênico. Não paga... Até de papel higiênico, sem ser usado pelo STF, tá? Normal. Agora, qualquer cidadão pode fazer um habeas corpus para você e para outra pessoa. Gente, é gratuito, não paga custas. O Estado é obrigado a processar e julgar um habeas corpus. O que aconteceu com essa mãe foi que ela impetrou, ela buscou seu direito constitucional, ela foi exercer o seu direito de petição, que está no artigo 5º, inciso 34, e ela teve o direito de petição cerceado. Então, como é que o Estado pode cercear um direito básico, que é defender a locomoção de abuso de poder e de violações? Inclusive isso, o abuso, o constrangimento que foi essa sentença, foi reconhecido expressamente pelo desembargador do TRF2, quando ele concedeu a ordem de habeas corpus de ofício. E aí, o que acontece? Se 1% dos pais de todo o estado do Rio de Janeiro se conscientizarem e impetrarem um habeas corpus, já teremos, assim, um salto imenso. 1% ou 0,5%, Cris e Márcio. Mas o problema é que as pessoas ficam só no WhatsApp, fica lá no Zap Zap. Elas ficam só reclamando. Meme, Twitter, Instagram. Ai, que eu não aguento. Ai, que Deus podia descer aqui e mudar isso. Gente, Deus sozinho não dá conta de fazer isso, não. Tem que fazer a sua parte. Então você tem que agir. De que forma? A deputada Cris e o deputado Márcio vão disponibilizar modelos de habeas corpus. Então é só você colocar o seu nome, o nome da escola e impetrar. Você pode impetrar em favor do seu filho. O direito de ir e vir é um direito pétreo, é cláusula pétrea. Decreto, lei, emenda constitucional não pode suprimir o direito de ir e vir. Isso só pode ser suprimido com estado de sítio e estado de defesa. Então, o que está acontecendo? Estão transformando decretos, resoluções e portarias em estado de sítio e defesa. E isso é o maior absurdo, o que é pior, com o aval do STF. Isso é absurdo. Eu não estou falando a instituição STF, estou falando aval de ministros em decisões monocráticas, que é um absurdo. Absurdo decisão monocrática. Então, o que é que você tem que fazer nesse momento? Você tem que identificar quem é que está atuando como autoridade coatora, autoridade que está praticando um ato ilegal.
E ato ilegal e abusivo se combate com mandado de segurança para direito líquido e certo, direito de educação, direito à saúde, e com habeas corpus, direito de locomoção, direito de ir, vir, estar e permanecer. Gente, se vocês não lutarem pelos seus direitos, não esperem sentado aí que o Estado vá devolvê-los para você, não. Você tem que lutar sim. Aproveite a oportunidade que a deputada Cris e o deputado Márcio estão colocando, que é disponibilizando o modelo. Vocês têm que agir em favor dos seus filhos. Se você não quer que seu filho submeta a um experimento vacinal, você tem que lutar por isso. Eu mostrei aqui os dados, aqui ó, está disponível. Inclusive, eu vou passar para vocês, Cris e Márcio. Vocês podem disponibilizar o link do boletim. 100% dos óbitos. E olha, eu estou acompanhando desde o dia 1º de fevereiro. 95%, com esse boletim aqui, 95% a 97% de todos os óbitos são de pessoas vacinadas, com 1, 2, 3 doses. E os não vacinados não chegam a 6 de 100. Então, o que está acontecendo? Esse passaporte vacinal é uma fraude, uma farsa, é um controle social. E eles não suportam a discussão, porque eles vão logo dizendo que nós somos negacionistas. Como que eu sou negacionista, sendo que eu pago do meu bolso vacina para minha filha? Paguei agora em agosto para um dos filhos. Comprei e paguei vacina da HPV. A minha filha tem 9 anos. HPV, quadrivalente, meningite, febre amarela e uma outra que eu não me lembro. Então, eu não sou negacionista, eu tomei vacina contra a pneumonia. Eu tomei vacina contra febre amarela, contra tétano. Então, é uma farsa que estão fazendo. E aí, eu só queria finalizar essa discussão da farsa, do que é e que você tem que fazer, quando o Ministério Público, um governador, um prefeito, um diretor de escola, de hospital, diz que o artigo 14, parágrafo 1º do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que é obrigado a vacinar, é mentira, é crime, mentira. O artigo 14, parágrafo 1º, ele diz que as vacinas são obrigatórias, desde que esteja no PNI. O PNI é o Programa Nacional de Imunização. O Ministério da Saúde já deixou bem claro que a vacina da Covid não é obrigatória e ela não está no PNI. E PNI e PNO tem uma diferença muito grande, que é o Programa Nacional de Operacionalização do combate da vacinação contra a Covid. Não é obrigatória. Quem falar que é obrigatória é criminoso. Está colocando em risco a sua saúde, da sua família, do seu filho, do seu pai. E você deve denunciar o CPF desse cidadão na polícia. Registre uma ocorrência. Faça uma queixa-crime. Se é gestor público, faça uma representação no Ministério Público. O Ministério Público é obrigado porque se trata de ação penal pública. O Ministério é obrigado, ele não pode recusar, ele tem que investigar. E ainda, com base na lei de abuso de autoridade, é ação penal pública incondicionada. Começou, tem que terminar. É a mesma coisa do Maria da Penha. É ação pública penal incondicionada. E mesmo se a pessoa for lá e tirar a queixa, tirar o registro, não pode, segue, vai até o fim. Então, as pessoas precisam entender o seu direito, entender o mínimo, que enquanto você não for para cima, e aqui não é desobediência não, é obediência às leis, é respeito à Constituição, busque o seu direito, não seja como eles ficam nos chamando de gado, que fica ali naquele corredor para tomar vacina, aquele corredor para ir para o abate. Somos gado, é melhor que ser jumento, ser burro, quadrúpede, igual essa turma da esquerda é. Então vamos agir, pessoal, vamos lá, vamos aproveitar os conhecimentos que estão sendo trazidos e vamos aproveitar a intenção e a luta do deputado Márcio Alberto e também da deputada Cris. É isso. Doutor, eu queria pegar um gancho do senhor, até porque eu tenho visto, né, que alguns promotores de justiça têm se valido exatamente desse argumento que o senhor acabou de mencionar, sobre o artigo 14, né, do ECA. Veja, como o doutor falou, né, o artigo 14 do ECA, ele trata de vacinação obrigatória no caso de PNI, ou seja, se inserida no PNI, que não é o caso da vacinação de Covid, ou melhor, contra a Covid. Você sabe quais vacinas estão no PNI, Cris? Sim. Pólio,
sarampo, meningite, né? meningite, tríplice, são essas. Sim. Coqueluche, difteria, acho que tétano também. tétano. Isso. Hã? Exatamente, essas. Então, são 19 vacinas, salvo engano. São essas que estão no PNI. PNI não tem vacina de Covid. Isso é mentira. Quem falou isso é mentira. É mentiroso, criminoso. Tem que ir para a polícia. Então, doutor, aí o que eu achei interessante foi o seguinte, eu estava vendo, né, algumas recomendações, entre aspas, de alguns promotores de justiça, né, no âmbito do Ministério Público. E o que eu me deparei? Com esse tipo de argumentação. É obrigatório porque, segundo a intelecção do artigo 14 do ECA, está ali escrito que aquelas vacinas que são recomendadas pela autoridade sanitária são obrigatórias. Então, eles tentam, vamos dizer, camuflar a questão, porque eles tentam tirar a ideia de que não é só aquelas que estão no PNI, mas também aquelas que são recomendadas, supostamente a Anvisa está recomendando. Aqui eu quero só restabelecer a verdade, por quê? Primeiro ponto, o próprio Ministério da Saúde, que é a legítima autoridade sanitária, tá? Ele, através da nota técnica número 4, se não me falha a memória, ele deixou muito claro que há uma recomendação não obrigatória. Então, ele deixa isso claro. Quem fala diferente disso é porque não leu a nota técnica. Está descolado da realidade. Então, vamos olhar as coisas com as lentes da verdade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o artigo 14 caput, ele fala claramente sobre o SUS, ou seja, a obrigação que o SUS tem, né, de disponibilizar a vacina. Uma vez sendo obrigatória, de fato, o SUS tem que disponibilizar. E foi o que o governo federal fez. O governo federal, realmente, vamos nos colocar aqui na pessoa, vamos supor, no lugar do presidente, no lugar do próprio ministro. Realmente, existe uma vacina, então tem que disponibilizar a vacina, até para quem quiser tomar. Se não for obrigatório, claro. Para quem não quiser tomar, não vai tomar, ponto final. Então, ali há uma obrigação para o SUS. Agora, nada se fala sobre obrigação de pais. Então, eles estão invocando indevidamente o artigo 14, porque eles tentam fazer uma coisa extensiva com um malabarismo retórico, dizendo que, não, os pais são obrigados, porque o artigo 14 diz que aqueles que recomendarem, se são autoridades sanitárias, então pronto, já vira obrigatório. Mentira, como o doutor falou, tá? Então, a obrigação ali é tão somente para o SUS. Então, o governo federal é em disponibilizar a vacina, ponto. Quem tentar estender para os pais está, primeiro, descolado da realidade. Segundo, está, provavelmente, se for advogado, se for jurista, enfim, fato é que deve ter faltado as aulas básicas de direito, porque ali fere a regra hermenêutica basilar, né? Porque não tem como ter um caput e um parágrafo primeiro diferente, visando coisas diferentes, até porque tem que haver uma congruência entre o caput e os seus parágrafos, né? Então, não pode haver uma inovação, vamos dizer assim, tá? Então, é só para esclarecer esse fato, porque eu vi que alguns promotores estão entrando exatamente nessa linha de raciocínio, né? Que eu digo que há uma irracionalidade também. Pois não, doutor? Sobre essa questão dos promotores, é importante informar que eu representei no Conselho Nacional do Ministério Público o Ministério Público do Ceará, o Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público do Amazonas. Do Amazonas e do São Paulo, eu coloquei junto o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, que emitiu aquela vergonhosa nota técnica. Nós fizemos isso. Agora, a nota técnica não é lei. Nota técnica não tem vínculo, ela não pode ser vinculativa. A posição do Ministério Público é meramente opinativa, mas o que eles estão fazendo? Eles estão colocando em cima, olha, nós estamos aqui fazendo uma recomendação e tudo, mas se você não fizer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos te ferrar juridicamente, nós vamos te perseguir, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. O que é isso? Aí, o que aconteceu no Ceará? Dia 27, olha só o lapso temporal para você ver como é que funciona quando você parte para cima desses canalhas. No Ceará, eu ingressei com a representação dia 27. Dia 31, o relator deu um despacho falando para o Ministério Público, falar, olha, fala em 5 dias. Aí, dia 3 de fevereiro, metade do Ministério Público lá do Ceará voltou e fez uma nota de recomendação ao contrário da nota técnica, já pela não obrigatoriedade, pelo respeito à família. Quais são as promotorias que deram que baixou o santo lá de fiscal da lei? Porque eles não estão agindo como fiscal da lei, estão agindo como
os tiranos da lei. E eles falaram, ó, promotoria da infância e da juventude, da saúde e da educação. As três se uniram para dizer, quem deve decidir é o pai, o Estado não pode fazer isso. E aí a ala do bem do Ministério Público defendendo a família e a ala do mal do Ministério Público defendendo a tirania. Então, lá no Ceará, a gente conseguiu fazer essa cisão do Ministério Público, eles estão brigando entre si. Eu estou torcendo para treta, né? Eu estou torcendo para treta, tá certo. Mas aí eu estou agora, essa semana, representando o Ministério Público da Paraíba, Ministério Público do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio Grande do Sul e o da Bahia, se der tempo. E vai ser todos. E a gente está somando forças, então, doutor, porque eu e o Márcio Galberto, inclusive hoje, a gente ainda não fez o anúncio público, mas faremos agora. Eu e o deputado estadual Márcio Galberto, nós representamos contra a presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. Só para esclarecer o pessoal, CNPG é exatamente esse órgão, é uma associação privada, tá? Não é o Ministério Público falando. Tem membros do Ministério Público, mas eles não falam, não representam com unanimidade a vontade dos membros. Sequer houve consulta prévia para saber se todo mundo concorda. Quer dizer, eles vão lá, emitem, né, uma nota técnica, né, e pronto, vale para todo mundo. E detalhe, essa nota técnica que o doutor muito bem colocou está subsidiando arbitrariedades de promotores de justiça. Né? Tem, por exemplo, localidades que o promotor de justiça está canetando, usando como subsídio, como base, o quê? Aquilo que foi mencionado como base argumentativa na nota técnica do CNPG. Né? Então, nós representamos, no âmbito do CNMP, ou seja, do Conselho Nacional do Ministério Público, nós entramos, né, com o que a gente chama de reclamação disciplinar. É uma espécie de representação contra a presidente, porque a presidente ela é signatária da nota. Então, é ela que assina. É procuradora-geral. Exatamente, procuradora-geral de justiça. Então, nós representamos contra ela no CNMP, né? E faremos esse anúncio agora, vamos dizer, já estamos fazendo esse anúncio público, mas depois a gente vai fazer uma postagem sobre isso para também esclarecer. E depois, quem quiser também, eu não vejo problema algum, a gente pode disponibilizar até mesmo ali os argumentos que a gente utilizou, porque ali demonstra claramente, né, por que essa nota técnica ela é eivada de vários vícios, vários problemas. Né? E principalmente porque ela é travestida de recomendação, mas na verdade a intenção mesmo é um constrangimento, é criar um constrangimento. Né? É também provocar, por exemplo, o Conselho Tutelar, para que daqui a pouco comece a ir ao encalço das famílias, sei lá, para daqui a pouco tirar a guarda dos pais. Ou seja, está ferindo o princípio da subsidiariedade. Né? É aquela história, quem é que sabe o que é melhor para o filho? É o Estado? Não, é o pai e a mãe. Né? Então, quer dizer, a gente vai deixar essa intromissão indevida acontecer. Então, é por isso também que a gente está envidando todos os esforços possíveis e impossíveis também, né? Para a gente tentar trabalhar em prol da liberdade do povo. Né? E eu falo isso sem demagogia alguma. O doutor, brilhantemente, né, apresentou, impetrou o mandato de segurança, outras ações dele foram vitoriosas. Né? Então, assim, a gente está ombreado nessa luta. Né? Eu, o deputado Márcio Galberto, e outras pessoas mais que não estão nessa live, mas também, com certeza, estão trabalhando, batalhando bastante para conter, para impedir o avanço dessa escalada autoritária. Mas, assim, verdade seja dita, a gente precisa batalhar, a gente precisa fazer o que o doutor falou. Temos que agir, a gente não pode ficar deitado eternamente em berço esplêndido, né? Como diz o hino nacional. A gente tem que ir à luta, é um povo de luta, né? Então, quando eu falo ir à luta, algumas questões são premissas básicas, né? Quando a gente tem um direito violado, a gente precisa, de fato, garantir o nosso direito. Então, existe um princípio, que é inclusive cláusula pétrea também, está no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que é o da inafastabilidade do controle jurisdicional. Então, assim, existe um direito, alguma coisa, lesão no direito, o que você faz? Entra na justiça. Porque quem faz o suposto controle de legalidade? É justamente o judiciário, né? Então, se está havendo uma violação, cerceamento de direitos fundamentais, tem que entrar na justiça, isso é um fato. E em relação, só para esclarecer, pois não, doutor, fala. Só para poder complementar isso, porque tem muita gente que fala assim, não vai adiantar, porque o Poder Judiciário está todo assim, todo assado. Olha, como que não adiantou? Houve essa sentença esdrúxula, teratológica, abusiva, tudo enquanto é tipo de ilegalidade que você possa imaginar. E aí, não adianta, porque o Poder Judiciário já está todo assim. E aí eu provei que adianta sim. Existem ainda homens honrados e mulheres honradas. E eu digo homens aí porque envolve homens e mulheres, tá? Eu tenho que especificar, porque senão vão falar que eu sou misógino. Mas existem homens e mulheres honrados. E esses homens e mulheres honrados estão ainda
dentro do Poder Judiciário. Eu digo para você que é uma minoria, mas a gente consegue mudar isso com base como? Judicializando, impetrando 100, 200, 300, 1.000 habeas corpus, 2.000, 10.000. É isso que tem que fazer, buscar o direito e não ficar parado, esperando que desça aqui um espírito aqui e mude como um passe de mágica. Tem que lutar. Não há vitória sem luta. Não há. E, doutor, o senhor que é da área do direito, aqui me permita, Márcio, mas só uma colocação, uma das primeiras aulas do direito, né, que a gente tem na faculdade, o professor chega na sala de aula e diz o seguinte, é um ditado que todo mundo, obviamente, sai da faculdade falando sobre ele, né? O direito não socorre os que dormem. Então, a gente não pode ficar dormindo no ponto, né? Então, a gente tem que trabalhar. E quanto ao habeas corpus que o doutor falou, né, só para também esclarecer, quando que é cabível o habeas corpus? É o remédio constitucional que é cabível quando existe um cerceamento de liberdade de locomoção, né? Então, de fato, se a pessoa é impedida, vamos dizer, o que está acontecendo lá, salvo engano, em Angra dos Reis, a pessoa não pode entrar nem no supermercado. Então, ali está vendo realmente, a pessoa está praticamente encastelada dentro de casa, porque não pode sair de casa, tendo em vista, né, essa grave violação do seu direito de ir e vir, né, da sua liberdade de locomoção. Então, ali cabe sim o habeas corpus. Né? Então, é só para esclarecer o que é. Em relação ao que a gente vai fazer, só para deixar muito claro a vocês, nós fizemos um primeiro modelo de habeas corpus quando nós estávamos lutando contra os decretos tirânicos do prefeito do Rio de Janeiro. E também contra outras prefeituras, contra outros prefeitos que, de forma tão arbitrária quanto, né, começaram com a restrição de direitos, né, através dos seus decretos, que não são leis, só para deixar claro. Então, naquele momento, a gente disponibilizou um modelo de habeas corpus e algumas pessoas impetraram, né? Isso teve um movimento muito interessante. Uma pessoa, inclusive, foi assim, que impetrou o habeas corpus, acabou ensejando até a decisão do Paulo Rangel, desembargador, que foi brilhante, inclusive ganhou uma grande notoriedade aí, né? Então, para vocês perceberem, né? Todos os habeas corpus que nós impetrarmos nós poderemos sair vitoriosos? Nós não sabemos, vai depender de quem vai avaliar, né? Da sensibilidade jurídica, enfim, de quem vai analisar também, quem está lá na ponta, né? Então, só para esclarecer que não é porque vai impetrar o habeas corpus que com certeza a gente vai conseguir lograr isso, né? Isso aí não tem, a gente não tem como prever, mas eu acho que é válido a tentativa, né? Então, a gente vai ter que fazer um outro habeas corpus. Então, o modelo já está pronto, amanhã a gente vai disponibilizar, tá? Então, amanhã no nosso Telegram e nas demais redes nós disponibilizaremos com que intenção? Que a gente tenha um direito extensivo, tá? Por quê? Porque a decisão foi proferida do TRF, né? Então, agora eu tenho certeza que algumas pessoas que estão em situação análoga, aquela, né, da menina lá do Colégio Pedro II, que foi tolhida de entrar em razão da exigência do comprovante vacinal. Então, nessa situação, cabe muito bem o habeas corpus. Para quê? Para tentar fazer com que aquela decisão seja extensível, né? Para que também valha para você que está nessa situação análoga. Então, a gente vai fazer um modelo nesse sentido, tá? Então, doutor, se quiser explicar também como é que funciona, né? Porque algumas pessoas perguntaram, beleza, impetra o habeas corpus aonde, o que faz? Não precisa de advogado, a gente sabe, né? Um remédio constitucional, não tem formalidade, pode ser feito em qualquer papel, pode ser redigido, você pode redigir, né? Não tem necessidade de advogado, enfim, é bem simples fazer o habeas corpus, mas aí onde impetrar, as pessoas querem saber mais ou menos esses detalhes, doutor. Se for contra ato coator, o que é um ato coator? É aquele ato ilegal. O que é um ato ilegal? Que é contra a lei. Como é que você sabe que o ato é contra a lei? Se está te obrigando a usar um passaporte, se tem lá a escola, aqui tem uma resolução da escola aqui que diz que você não pode entrar aqui. Tá, me dá a cópia dessa resolução aí, por favor. Tem uma portaria, me dá a cópia da portaria. Eu estou seguindo o decreto, me dá a cópia do decreto. Qual o número do decreto? Aí, com base nisso, esse é o ato coator, e aí você vai, com base nessa ilegalidade e o ato da pessoa, do gestor, do diretor da escola, no caso, escola foi esse caso aí da Dom Pedro II, porque o Dom Pedro II é uma entidade federal, é um órgão federal, né? Está lá na Constituição, é a única escola que está na Constituição Federal, né? Dom Pedro II. Então, aí o que acontece? Aí você, de posse desse HC, se você vai impetrar para sua filha ou seu filho, tem que ter os documentos, identidade, o certidão de nascimento, comprovar a filiação, e você é o representante do seu filho se ele for menor de idade, criança ou adolescente. Aí você
se dirige com esse documento até o tribunal, na realidade, no caso, Justiça Federal para entidades federais e fórum da cidade, onde você está, para poder, contra a escola estadual, por exemplo, que a gente está tendo um maior problema, o Cris e Márcio, o maior problema está sendo nas escolas estaduais, municipais e federais. A gente não está tendo esse problema, principalmente na questão das escolas privadas. Eu digo porque aqui a Federação Nacional das Escolas Particulares está orientando as instituições a não exigir o certificado de vacinação dos alunos na retomada das aulas. Qualquer aluno vacinado ou não vacinado, ele pode entrar. Essa é a recomendação da Federação Nacional das Escolas Particulares. Diferentemente das escolas públicas. E aí entra municipal, estadual e federal. Então é bom separar, porque se houver uma entidade privada que esteja impedindo, você entra em contato aí com a federação deles, com o sindicato deles e exige uma explicação. Se eles não explicarem, você entra com a medida, e nesse caso pode impetrar o habeas corpus e as entidades contra essa diretora dessa escola, porque ela está impedindo o seu direito de ir e vir, ok? Então o habeas corpus pode ser utilizado dessa forma. E aí você vai na Justiça Federal ou na Justiça Comum, que é as varas cíveis, as varas de infância e juventude. Nesse caso, especificamente, o habeas corpus tem que ser intentado aí na vara de infância e juventude, porque está impedindo o direito da criança e adolescente de exercer o seu direito, tá? Então, esse é o caminho. Agora, com relação a questão de não poder entrar nessas instituições, aí você tem que ligar lá e falar assim, eu preciso impetrar o habeas corpus. Não, então me dá um e-mail aí para eu impetrar. O Estado é obrigado a disponibilizar um canal de comunicação para envio das petições. E aí eles são obrigados a registrar no sistema. E aí você vai atuar como jus postulante. É o nome técnico. Então você vai dizer, olha, eu quero impetrar um habeas corpus para o meu filho como jus postulante. É a mesma coisa que você faz quando vai num juizado especial civil. Você vai também impetrar como jus postulante. Não precisa de token, certificado digital, não precisa de nada. Basta você ter a petição, os documentos, o ato coator e mandar para eles registrarem. Se eles não registrarem, denuncie na corregedoria do tribunal, seja federal, seja estadual. Se não resolver, vai para o CNJ. E aí, nesse sentido aí, é o apoio de vocês também, viu, deputados? Para vocês apoiarem nesse sentido. Porque se houver recusa, isso aí é crime. Isso é crime. Isso é ato de constrangimento ilegal. Porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude da lei. É o artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Tá? Princípio da legalidade também, porque tem outro inciso do artigo 5º também, seja essa questão da legalidade. Então, é importante vocês saberem disso. Esse é o caminho. Exerçam direito de petição, direito constitucional. A cláusula pétrea está nos direitos e garantias individuais. Ninguém pode suprimir esse direito. Exatamente, doutor. Excelentes essas colocações. E aí fica claro, né, para todos que quiserem ingressar em juízo, tentarem resguardar os seus direitos, né? Porque a gente não pode assistir de camarote os nossos direitos sendo vilipendiados, violados e tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Temos que correr atrás, né? E aí, fala um pouquinho, Márcio. Já tá meio tarde, né? Mas vamos lá. Bem, eu gostaria de ler um trecho, acho que tem tudo a ver com o que está sendo dito pelo Dr. Paulo e por você, Cris. Um trecho da decisão da 19ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Essas decisões, infelizmente, elas não estão ganhando a mesma publicidade que ganhou, por exemplo, a decisão contra os pais dessa criança do Colégio Pedro II. Mas, em determinado trecho, que é uma decisão que vale a pena ser lida por todos que são favoráveis à liberdade, que por isso são contrários ao passaporte sanitário, está escrito o seguinte:
a opção de se vacinar ou não é um direito individual. Já começa assim, que é basicamente o que nós estamos falando, é a nossa luta. Tutelado pela Constituição Federal e pelo Código Civil, sobretudo no caso em comento, cuja vacinação não impede a transmissão do vírus. Quem está dizendo isso é a 19ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Deste modo, se a vacinação não implica em imunização completa e não suspende a transmissão por parte do vacinado, o cidadão que opta por não se vacinar não estará, de modo algum, atuando sobre esfera de direito de terceiros. E passo aqui, abro um parênteses, que tem uma colocação também que é muito repetida a todo instante. Abre aspas. O direito individual não pode se sobrepor ao direito coletivo, fecha aspas. Primeiro que essa frase é muito questionável, mas eu não vou entrar no mérito e não vou fazer aqui uma explanação sobre ela. Porém, no que diz respeito, quando ela é usada para se falar da obrigatoriedade da vacinação, é preciso dizer que ela poderia até ser aceitável se nós estivéssemos diante de um verdadeiro bem. Mas isso não é possível de ser dito, até porque as vacinas que aí estão, por exemplo, a da Pfizer, segundo eu lerei aqui nessa decisão, diz aqui claramente que está em fase experimental. Se está em fase experimental, segundo a decisão da 19ª Vara Federal, nós ainda não temos condições de fazer uma afirmação de que é um bem. E por ser um bem, então, deveria se sobrepor aos nossos direitos individuais. Então, um ponto que eu gostaria de chamar a atenção daqueles que nos ouvem agora. Mas, continuando, vou ser rápido, tá? A premissa da vacinação compulsória era, ao menos nos idos de 2020, a proteção da sociedade e evitar, entre aspas, vítimas. O que, conforme transcrições acima, da excelentíssima juíza de direito, do excelentíssimo procurador federal, com dados eminentemente técnicos e científicos, não ocorre. E aí, caminhando para o fim. É dever do Estado brasileiro providenciar a aquisição de vacinas e distribuí-las pelo SUS conforme as aprovações da Anvisa, para aumentar a proteção da população. O que em muito difere de impor a vacinação em massa, sobretudo enquanto as vacinas são experimentais e ainda geram alarmantes efeitos colaterais. Por mais que não sejam estatisticamente altos estes efeitos, são sim suficientemente relevantes. Ainda mais dada a gravidade de casos, como trombose, miocardite e infarto, conforme foi mostrado pelo Dr. Paulo no início da sua exposição. Eu só estou corroborando o que vocês disseram e o que eu também falei no início, com uma decisão da 19ª Justiça Federal. Então, o julgador, o magistrado, disse a mesma coisa que nós estamos dizendo. E aí, eu vou concluir, ele vai além e diz o seguinte, Cris: não há democracia sem liberdade e não existe meia liberdade. Nós não estamos lutando por meia liberdade. Meia liberdade, como muito bem falou o doutor Paulo, é uma coisa para os covardes, não para os corajosos. Nós não queremos meia liberdade. Nós queremos a nossa liberdade inteira. E dentre essa liberdade está justamente a opção de escolher ou não por ser vacinado. A perda da liberdade é a pena máxima que o Estado brasileiro aplica e não se deve aplicar a cidadãos no exercício de vontades individuais, que em nada afetarão a terceiros. Sobre o argumento de superlotação do sistema público de saúde em razão de não vacinados poderem adoecer de forma grave, é importante frisar que a deterioração do próprio corpo também é uma liberdade.
Diversas drogas são legalmente comercializadas no Brasil, como o álcool e o tabaco, sendo certo que os usuários podem vir a ocupar as emergências com casos de cirrose, enfisema pulmonar, câncer e etc. Outros, sim, nem mesmo os usuários de entorpecentes ilegais, ainda mais pesados, como cocaína e crack, são obrigados a qualquer medida compulsória de tratamento, mesmo sendo sabido que seu uso provocará danos graves a seus corpos, quiçá irreversíveis, com posterior utilização da rede de saúde. E por aí ele continua. Os mesmos que estão querendo nos obrigar a aderir ao passaporte, a aderir à obrigatoriedade da vacinação, são os mesmos que até ontem, e hoje ainda, continuam lutando para que não haja, por exemplo, a internação compulsória de pessoas que fazem uso de drogas ilegais, como cocaína e crack. Os mesmos que estão dizendo que estão preocupados com as nossas crianças, muitos não têm nem filhos. Outros que dizem estar preocupados defendem o aborto, que é o assassinato de crianças no ventre de suas mães. Mas são essas pessoas que querem nos dar lições de moral e nos obrigar a fazer aquilo que elas desejam. Não é assim. Não é assim que as coisas devem acontecer. Nós estamos amparados legalmente, nós estamos amparados cientificamente e nós queremos enfrentar essas arbitrariedades, adversidades que estão ocorrendo, como já ficou cabalmente demonstrado pelo que o doutor Paulo disse, de forma técnica, de forma jurídica, que também foi endossado pela Cris, que é da área do direito. Eu trouxe uma visão mais política da situação, né, mais de combate, de guerra cultural também, que é importante, porque nós sabemos que aí tem o quesito controle social e outros interesses, o lobby também existente muito fortemente, então a gente precisa ficar realmente atentos. Muitas pessoas estão perguntando, eu não sei se a gente já pode entrar nisso, Cris, caminhando para o fim, dizer também das nossas iniciativas, porque as pessoas estão perguntando, mas eu gostaria de deixar claro que eu e a Cris, doutor Paulo, nós trabalhamos em unidade. Os nossos gabinetes trabalham de forma integrada. A Cris, por exemplo, alguns dias estava despachando, e ainda continua despachando, às vezes do gabinete dela, às vezes do meu, por causa da facilidade de acesso. Nós ouvimos os pais dessa criança que o senhor brilhantemente está defendendo, nós conversamos com os pais, a questão é dolorosa, talvez em algum momento a mãe se sinta confortável, se não se sentir confortável, nós entenderemos, mas ela vai contar tudo isso, tudo que a família está passando nesse momento. Não é que a criança vai ser impactada com essa decisão dessa magistrada. Ela já foi impactada. É bom que se diga isso. A criança, essa decisão já trouxe sofrimento psicológico para toda a família, e isso é grave. Isso é muito grave, porque nós não podemos ainda, não é, doutor Paulo? Me corrija publicamente se eu estiver falando qualquer bobagem. Isso ainda vai ter que ser mensurado, a extensão desses danos que já existem, por alguém especializado, por um psicólogo, por alguém da área, né? Porque o dano já foi causado. Em nenhum momento pensou-se na criança. Qual seria a reação da criança diante disso? Então, tudo isso nós podemos conversar com os pais. Também recebemos um pai também que fez um vídeo, o senhor Marcos, né, se não me engano, um vídeo que viralizou, que também é do Colégio Pedro II. Nós temos ações judiciais, nós temos várias iniciativas em curso. Antes de participar da live, doutor Paulo, com quem nós temos feito consultas, que são muito importantes, nós participamos de uma reunião de mais de 1 hora sobre medidas judiciais a serem tomadas. E eu quero que as pessoas entendam que não basta somente a nossa indignação, que já é muito e transborda, de todos nós que estamos aqui.
mas é necessário também, para cada caso, nós estudarmos. Hoje já está ficando mais fácil ingressarmos na justiça, porque existem pessoas que saíram, que foram vitoriosas. Então, nos ajuda muito, como é o caso do Dr. Paulo. A gente pega muita coisa que ele usou e transfere para a realidade onde estamos atuando. Então, isso ajuda. Mas é necessário estudo. Tá? Então, para as pessoas que estão perguntando, é preciso falar também sobre isso. Eu vou deixar o resto para a Cris. Mais um detalhe. Muitos estão me perguntando se amanhã vai ter a votação na Alerj de um projeto de lei do deputado estadual Flávio Serafini do PSOL, que obriga as crianças a serem vacinadas. Até agora, não temos como dizer isso, porque este PL não entrou na pauta. Então, as audiências na Alerj são terças, quartas e quintas. Nós vamos ter que ficar vigilantes terça, quarta e quinta para vermos se ele entrará na pauta de votações. Por enquanto, não está. Márcio, algumas mobilizações ordeiras, legais, foram marcadas. Ótimo. Ótimo. Eu não estou me envolvendo nisso, porque são mobilizações espontâneas dos cidadãos. Mas, como alguns me perguntaram sobre isso, a mobilização, até onde eu sei, vai continuar. Por quê? Por causa disso que eu acabei de mencionar. Nós não sabemos dizer ainda se virá para a pauta ou não. O que eu posso garantir é, na pauta que eu tenho, pois este PL não está. E espero que não entre jamais na pauta de votações. Acho que é basicamente isso. Tem algumas pessoas aqui que mandaram mensagens dizendo, olha, eu estudo na UERJ, eu sou funcionário da UERJ, eu estou sendo impedido de fazer a minha faculdade na UF, porque não tenho vacina. Nós estamos já debruçados sobre isso. E talvez o doutor Paulo queira até fazer alguma menção a esses casos, entendeu? Pessoas que já foram demitidas por justa causa, por não estarem vacinadas, pessoas que não estão podendo fazer cirurgias eletivas aqui no estado do Rio de Janeiro, também nos procuraram. Então, para que vocês vejam o número de casos e os males que estão sendo causados por essas decisões iníquas que estão sendo tomadas. É isso. Maravilha, Márcio. Pois não, doutor, por favor, fica à vontade. Eu queria aproveitar, tem que ter muita gente pedindo socorro. O meu e-mail, as redes, é pedido de socorro atrás do outro. Então, no caso das demissões, veja bem, o próprio Tribunal Superior do Trabalho, ele diz muito claro aí para você que está vendo aí. Só pode haver demissão se houver recusa do funcionário em fazer o teste PCR, RT-PCR, em apresentar um laudo médico informando, justificando por que não pode tomar esse experimento, ou apresentar esse certificado de vacina. Se desses 3 casos a pessoa recusar os 3, aí ela pode ser demitida. Isso é entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Saiu da boca da presidente do TST. Então, eu vou deixar bem claro para vocês. Se a empresa não ofereceu a possibilidade de fazer o teste, se ela não ofereceu a possibilidade de apresentar o laudo, e ela exigiu apenas o certificado vacinal e você disse que não ia vacinar, se você foi demitido, eu te recomendo procurar um advogado trabalhista para poder reverter essa demissão e ainda cobrar uma indenização por danos morais da empresa, ainda por assédio e abuso de poder. Na realidade, é abuso de direito. Está lá no artigo 187 do Código Civil. Diz assim, se você tem um direito, mas você abusa desse direito e fere a ordem social, fere a legalidade, você está cometendo. Por mais que a empresa tenha o direito de demitir um funcionário, ela não pode fazer sem oportunizar o funcionário de fazer o exame e apresentar o laudo ou o passaporte. Agora, o seguinte, importante, se ela te pedir para você fazer o exame, quem vai pagar o exame é a empresa. Artigo 168 da CLT. Está lá nos exames complementares. Quem é obrigado a pagar é a empresa.
não é o funcionário. Entendeu? Isso vale para todos, seja empresa pública, seja empresa privada, seja mista, seja o que for. Se ela exigiu que você faça o exame RT-PCR, ela tem que pagar o seu exame. Agora, com relação às universidades, aí nesse caso tem que, cabe tanto um habeas corpus quanto um mandado de segurança, tá? O habeas corpus sem advogado, o mandado de segurança tem que ter advogado. O mandado de segurança para garantir o direito à educação. Direito à educação, está lá no artigo 6º da Constituição, está no artigo 227 da Constituição, no caso da criança. Direito à saúde está no artigo 96 e 97 da Constituição Federal e também no artigo 6º, lá da nossa Constituição. Então, não adianta, tem que buscar, porque se você ficar parado, o Estado vai te engolir, esse leviatã, ele é insaciável, esses gestores públicos, que eu chamo de psicopatas, essas pessoas tinham que estar na cadeia. Aí entra juiz, promotor, prefeito, governador, diretor de escola pública, reitor de universidade, todo mundo, esses psicopatas têm que ir para a cadeia, porque estão cometendo crimes, o que é pior, Cris e Márcio. Eles estão gerando um prejuízo incalculável ao erário público. Você não tem noção. A Pfizer assinou um contrato com o governo brasileiro, com o Ministério da Saúde, isentando-se de responsabilidades. Ela só falou assim, e vocês se lembram da pressão que foi para comprar essa vacina da Pfizer? Aí a Pfizer aproveitou a situação e falou assim, o governo, está aqui o contrato, mas eu não me responsabilizo por nada que aconteça com ninguém. A responsabilidade é sua, o problema é seu. Está aqui a minha vacina, custa X dólares e pronto. Aí a esquerda para cima, chamando o Bolsonaro de genocida, falando que ele não estava comprando vacina. Mas e agora, com esse prejuízo ao erário público? Será que esses canalhas aí que fizeram isso vão se responsabilizar? Porque a Pfizer não se responsabilizará por nenhum efeito colateral, porque nem ela sabe os efeitos que esses medicamentos que ela está colocando saberá que poderá ocorrer daqui a 6 meses, 1 ano. Ela não sabe. Então, ela está com salvo-conduto. Ela vende, mas fala para o governo, se vira que o filho é teu. Quem tem acesso ao contrato está lá na cláusula 8.1, 8.2 e está lá muito claro. A característica de experimento, cláusula 5.5 do contrato, experimento, não, ainda está em estudos. Então, tudo isso é importante para poder impetrar o habeas corpus, para poder impetrar o mandado de segurança, para garantir o seu direito líquido e certo de educação, saúde e o direito de locomoção, que é um direito constitucional pétreo. Nenhum decreto, nenhuma lei, nenhuma emenda constitucional, e vocês que são parlamentares sabem o quão é difícil aprovar uma emenda constitucional, por conta das 2 casas, 2 turnos, estou falando no caso de lei federal, 2 casas, 2 turnos, 3/5, ou seja, é muito difícil, e mesmo assim isso não pode suprimir direito pétreo. E o que eles estão fazendo com o decreto? Gente, nota técnica do Ministério Público está suprimindo o direito de ir e vir. Isso é inacreditável. Isso precisa mudar. Como é que a gente muda isso? Ação, porrada. Porrada que eu digo não é física não, pessoal. A porrada que eu digo é processo judicial bem fundamentado para deixar o desembargador, para deixar o juiz, para deixar o promotor sem saída. E para isso você precisa de um profissional, no mandado de segurança. Nesse caso do Pedro II, a mãe, como ela impetrou, exerceu o seu direito, a juíza, vendo isso, acabou com ela. Acabou. Detonou. Ela entrou no mérito da questão. Ela colocou 5 páginas de mérito. Se ela indeferiu a inicial, se ela indeferiu o habeas corpus, ela não podia nunca ter entrado. Olha, indefiro por falta das condições de ação. Porque ela falou que a fundamentação jurídica não era suficiente. Ridículo isso. Ridículo. Como é que ECA, Constituição Federal e artigo 15 do Código Civil não são fundamentações jurídicas suficientes para poder garantir
Como é que o habeas corpus, que é um remédio constitucional, não é suficiente para garantir o direito de ir e vir? Meu Deus! Ela disse que não era Que instrumento isso? cabível. Como é que não é? Para Não, garantir a liberdade. eu vou mostrar, eu vou mostrar para ela o instrumento cabível. Pois é, doutor. Mas olha, até considerando a avançada hora, a gente vai ter que encerrar a live, mas assim, eu quero muito agradecer pelo seu brilhante trabalho, doutor. Agradecer que o senhor tem sido aí, eu diria, um holofote nesse mundo jurídico, né, no melhor sentido da palavra. A gente está vivendo realmente o obscurantismo, sim, né? Só que invertido. As pessoas nos acusam de obscurantistas porque nós estamos querendo apenas a verdade, né? Mas querem calar nossa voz. As vozes dissonantes, eles tentam calar, eles tentam cercear, limitar. Né? Mas, enfim, a gente está aqui para lutar e guerrear, batalhar, né, em prol da verdade, nosso compromisso moral com ela, com a verdade, né? E a gente não vai descansar. Isso é um ponto central aqui, né? Nós não vamos descansar, nós lutaremos sempre contra essa ditadura sanitária que nos assola tanto, né? Que já está cerceando tantas liberdades aí, de cada um de nós, no caso, né? Enfim, então a gente já fiquem sabendo, tá? Amanhã nós colocaremos no nosso Telegram o habeas corpus, tá? Para que vocês possam ter pelo menos um modelo. Veja, é um modelo, tá, gente? Vocês vão fazer as adaptações necessárias, quiserem mexer, como é um instrumento, como é um remédio constitucional, assim, sem grandes formalidades, vocês podem fazer o que vocês quiserem ali, ou seja, vocês podem mexer, adaptar, fiquem à vontade. Oi, doutor? Tem um negócio muito importante aí, que a gente não falou, que esse habeas corpus ele pode ser extensivo a todos que estiverem na mesma situação, tá? Isso. Então é importante mencionar no escopo lá, lá do início da petição, requer efeitos extensivos do habeas corpus, do mandado de segurança número tal. É para distribuir por dependência, né? De repente, isso, exatamente. Sim, é exatamente isso. Na realidade, ele extinguiu o mandado de segurança e concedeu a ordem de habeas corpus de ofício. Então, aí até estou aqui pensando, mandado de segurança, habeas corpus, vamos lá. Mas coloque o número dele lá. Eu queria só mandar um recado aí, posso finalizar? À vontade, doutor. Não, a Flávia Ferronato mandou um abração para você, Márcio. E, na realidade, ela mandou um beijo, né? Mas esse negócio de hétero aí tá difícil. Mas ela mandou um beijo para você aí. E para você também, Cris. Muito obrigada. Outro para ela. E eu queria só finalizar para agradecer e também dizer o seguinte: vocês lembram daquele caso da garotinha que sofreu parada cardíaca lá em Lençóis Paulista? Sim. Que sofreu parada cardíaca, que falaram que ela tinha problemas congênitos. Sim. Pois é, eu tive a honra de ser escolhido para advogar para essa família e já digo para vocês que ela não tem problema congênito nenhum, que mentiram. Olha, isso a gente vai trazer aí as bombas aí brevemente, tá? E aí, mentira. Então, tive a honra. E também tenho a honra, né, de ser o advogado Daniel Silveira, deputado federal. Enfrento o Alexandre de Moraes de frente, porque ele comete atos ilegais de abuso de autoridade. E ele mandou um abraço para vocês também, que ele não pode falar porque está censurado, né? Mas é que nós estamos juntos nessas brigas aí e é uma honra para mim ser advogado, estar advogando para ele e também ser amigo, me tornei um grande amigo dele, uma pessoa formidável, injustiçada. A Cris sabe o tanto que temos sofrido, você também defendeu o direito dele lá na Câmara, você também, Márcio. Então, assim, ele falou que para mim, manda um abraço para a Cris, um abraço para o Márcio, estou mandando, tamo junto aí, Daniel. E eu mandar um abraço para toda a minha família aí, minha esposa que está assistindo, meu sogro, minha sogra, então todo mundo aí prestigiando aí o canal aí do Márcio. Um abraço para vocês. Pelo menos o Daniel não mandou um beijo, né? Ele mandou um abraço. Pelo menos isso. Né? A Flávia, sim, a Flávia mandou um beijo, mas vocês mandaram um beijo. Flávia é uma grande amiga. Muito obrigado, doutor Paulo. Olha, acho que tem mais de 1 hora, eu perdi, deve ter quase 2 horas, mas foram 2 horas muito agradáveis, de muito ensinamento. Esse caso que o senhor falou agora, que revelação, que o senhor está nesse caso, dessa criança, isso nos dá uma segurança de que a verdade vai ser buscada e muito provavelmente será alcançada
E aqueles que manipularam os dados, que inventaram essa história, mais um sofrimento para essa família, mais um, eles vão ser punidos exemplarmente, porque talvez isso que fizeram com essa criança esteja se repetindo por outros lugares desse país. Até Com certeza. nos marcaram aqui, no caso agora do Rio de Janeiro, marcaram o nosso nome várias vezes, ótimo. Eu já respondi também várias vezes. Parece que uma mãe perdeu um filho logo após ter vacinado essa criança. E, segundo ela postou na rede, nós estamos averiguando se é verdade. Segundo ela postou na rede, estariam querendo silenciar esse caso, né? Segundo ela, a prefeitura estaria querendo silenciar. Quem, porventura, conhecer esta mãe, fale que nós estamos à disposição. O nosso gabinete está escancarado para ela e para vários outros casos nesse sentido, tá? É o gabinete 405, na Rua da Ajuda, número 5, centro da cidade, gabinete 405. É só ir lá, nos procurar, que vamos conversar e vamos nos colocar à disposição, contando com os conselhos do Dr. Paulo e de tantas outras pessoas, como também dos nossos assessores. Eu quero agradecer de coração, de forma pública, todos aqueles, Dr. Paulo, que nos assessoram, os assessores do setor jurídico, né, que são muito bons, de educação, de saúde, enfim, todos que trabalham comigo e com a Cris, porque, de fato, eles se dedicam pelo bem comum e pelo próximo. Se dedicam. Dia e noite, se dedicando. Sem eles, nós não conseguiríamos caminhar, porque não temos condições de dar conta de tudo isso que está acontecendo. Então, fica aqui meu agradecimento ao Dr. Paulo, mas também aos nossos assessores. Isso aí, só para também prestar meu agradecimento aqui mais uma vez ao Dr. Paulo, a você também, Márcio, que é meu grande parceiro, grande companheiro de luta aí, né? A gente está há tanto tempo nessas batalhas aí, não só nessa, mas em outras também. E o que eu queria finalizar dizendo é só o seguinte, meus amigos, o passaporte sanitário, na verdade, é um passaporte para burrice. Por quê? Porque não tem racionalidade nenhuma nisso. Eu tenho insistido nesse fato. Não há racionalidade. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, que tem lá, está ostentando o tal do comprovante vacinal, ela pode entrar em todos os lugares. Ao passo que a pessoa não vacinada não pode, mas ela também transmite. A pessoa vacinada também transmite o vírus, também pode contrair o vírus. Então, assim, não tem lógica. Então, na verdade, o passaporte é um atentado, o passaporte sanitário é um atentado à inteligência humana. Estão, desculpa a expressão, imbecilizando o povo. Assim, a gente está fazendo papel de idiota com esse passaporte sanitário, aceitando, ainda que, sei lá, tacitamente, enfim, ou passivamente, esse tipo de coisa. Não tem condição. O único passaporte que eu aceitaria de muito bom grado, que eu digo a vocês, seria um passaporte para, por exemplo, a conduta ilibada, um passaporte para honestidade. Esse tipo de passaporte, assim, beleza. Por exemplo, olha, para, sei lá, concorrer em determinados cargos públicos, só quem tem realmente reputação ilibada. Estou dando exemplo hipotético aqui. Aí sim, esse tipo de passaporte seria justo, tendo em vista a honestidade. Agora, passaporte sanitário para segregar as pessoas, para criar um apartheid sanitário, e detalhe, como se a gente oferecesse algum tipo de ameaça à pessoa. Quer dizer, o vacinado com 3 doses continua com medo, Então, quer dizer, que tipo de segurança que a vacina está causando e está trazendo para ele? Então, na verdade, ele é o grande negacionista, porque ele é que não acredita na eficácia da vacina e ainda acusa os outros de negacionistas. Então, assim, vamos parar com essas formas de tergiversar, porque às vezes é para tirar o foco, eu vejo muito isso, Às vezes, para desviar do foco central, eles tentam rotular. Eles rotulam. Ah, é fascista, ah, é negacionista, ah, esses istas da vida, Tudo isso para rotular. Eu digo e repito. Rótulo é arma dos covardes. Não tem o que falar, rotula, Não tem argumento de autoridade, rotula, Mas, enfim, aqui fica também esse repúdio a essa forma de tergiversar que eles fazem, Mas aqui o nosso compromisso moral com a verdade e aquilo, a gente é a favor da liberdade. Então, assim, a pessoa se vacinou, beleza, tranquilo, vai lá, beleza, quer vacinar? Vai lá vacinar, problema nenhum. Agora, quem não quer se vacinar tem que ser respeitado também. Ele é tão cidadão quanto um vacinado. Não é possível agora que ele vai ser, sei lá, um não cidadão.
vai deixar agora, daqui a pouco, sei lá, teu direito de existir vai ser também limitado. Entendeu? Então, quanto a essas arbitrariedades, essas tiranias que a gente luta, né? Contra isso que a gente luta, né? Contra essa ditadura instaurada no meio da sociedade. Então, aqui fica, primeiro, esse meu repúdio à ditadura que a gente, que tanto nos assola e que a gente precisa com veemência enfrentar. E fica também o nosso compromisso de trabalho, ou seja, da gente lutar, continuar aí com, assim, toda humildade eu falo isso, né? Tentando batalhar em prol da nossa liberdade. A gente vai disponibilizar o habeas corpus amanhã no Telegram, mas também outras medidas judiciais certamente serão necessárias e nós faremos, como já fizemos, inclusive hoje, né, nós protocolamos a representação contra a presidente do CNPG no Conselho Nacional do Ministério Público. E é isso, né? Contra a juíza, provavelmente nós faremos também uma representação contra ela no CNJ e por aí vai. A gente não pode ficar calado e parado, né? Pode falar. Cris, algumas pessoas também perguntam, mas por que vocês não trabalham em conjunto? Nós estamos trabalhando em conjunto. Tanto é verdade que o doutor Paulo está nessa live. Então, nós conversamos com os principais médicos, nós conversamos com os principais políticos que estão batalhando contra o passaporte sanitário. Nós estamos nos comunicando, sim. Está bem? Então, para tranquilizar as pessoas, isso está acontecendo. Essa interação está ocorrendo, ainda que não seja de uma forma tão pública e explícita, mas há esse diálogo. É isso. É isso aí, pessoal. Então, ó, vamos ficando por aqui. Vamos salvar essa live, tá? No caso, está aqui no Instagram do Márcio, mas a gente vai deixar salvo antes que o Instagram apague, né? Então, o que eu vou pedir a vocês é que vocês compartilhem essa live antes que nos cancelem, tá? Para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo riquíssimo que foi apresentado pelo Dr. Paulo, pelo Márcio. Enfim, a gente está aqui para servir, para ajudar. Nossa função é essa, tão somente essa. Tá, e por você também, viu? Não, e por você também. Não, que isso, imagina. E nos sigam, né, Cris? E sigam as nossas redes sociais, sigam o Dr. Paulo, acompanhem o nosso trabalho, porque as redes sociais, mesmo com esse cerceamento, mas ainda é um local onde nós prestamos conta daquilo que estamos fazendo, né, Dr. Paulo? E nos comunicamos também com as pessoas. Então, orientando, né? Exatamente. Um abraço. Maravilha. Então, pessoal, gente, obrigada por terem ficado conosco até fiquem agora. com Deus. Obrigada por tudo. Deus abençoe vocês. Ó, santa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada mais uma vez, abraço. Paulo. Beijo para vocês. Beijo, Márcio. Obrigado.